Fala galera, estamos começando mais um vídeo de notícias, mas antes de começar, já se inscreva no canal e deixe seu like. E também galera, eu vou tentar trazer vídeos todos os dias sem hora marcada, só notícias atualizadas pra vocês, então fiquem ligados no canal, a qualquer hora vai ter vídeos. Bom, agora sem enrolação, bora pras notícias. Disputas territoriais entre Rússia e Ucrânia devem ser discutidas pessoalmente entre Zelensky e Putin. A Turquia se posicionou com bastante cuidado no conflito entre Rússia e Ucrânia, e isso parece ter rendido frutos. Em 17/3, 3 semanas depois do início da invasão, o presidente russo, Vladimir Putin, ligou para o colega turco, Recep Tayyip Erdogan, e listou quais são precisamente as demandas da Rússia para assinar um acordo de paz com a Ucrânia. Pouco mais de meia hora depois do telefonema, a BBC entrevistou Ibrahim Kalin, porta-voz e principal conselheiro de Erdogan. Ele faz parte do seleto grupo que acompanhou a conversa entre Putin e o presidente turco. Guerra na Ucrânia, o que Putin precisa para acabar com a invasão. Como russos estão recebendo soldados mortos na guerra com a Ucrânia? As demandas da Rússia podem ser divididas em duas categorias. A primeira, com 4 exigências, não parece tão difícil para a Ucrânia, segundo Kalin. A principal demanda dessa categoria é que a Ucrânia aceite que deve ser geopoliticamente neutra e não deve aderir à OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já sinalizou durante o conflito que adotaria tal posição. Há outras demandas nessa primeira categoria que parecem ser elementos que principalmente livram a cara do lado russo. São elas: a Ucrânia teria que se submeter a um processo de desarmamento para garantir que não seria uma ameaça à Rússia. Precisaria haver uma proteção à língua russa na Ucrânia. O país também teria que promover o que a Rússia chama de desnazificação. Esse último ponto, da desnazificação, é considerado profundamente ofensivo para Zelensky, que é judeu e tem parentes que morreram no Holocausto, mas a Turquia acredita que essa exigência seria fácil de ser aceita pelo presidente ucraniano. Talvez porque baste a Ucrânia condenar todas as formas de neonazismo e se comprometer a combatê-las. Segunda categoria de exigências russas, no entanto, é onde parece haver as principais dificuldades. Na ligação com o presidente turco, Putin afirmou que elas demandariam uma negociação cara a cara entre ele e Zelensky antes de chegarem a um acordo nesses pontos. O presidente ucraniano já disse estar preparado para encontrar o colega russo a fim de negociar pessoalmente um acordo de paz. Kalin, conselheiro do presidente turco, deu à BBC muito menos detalhes sobre a segunda categoria de exigências da Rússia. Ele disse apenas que elas envolvem o status da região da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, e da região de Donbas, no leste ucraniano, onde grupos separatistas ligados à Rússia criaram repúblicas independentes em Donetsk e Luhansk. Ainda que Kalin não tenha entrado em detalhes, é claro que a Rússia vai demandar que o governo ucraniano abra mão desses territórios separatistas no leste. E isso seria bastante problemático. É possível assumir também que a Rússia demandará que a Ucrânia aceite formalmente que a Crimeia, que pertencia à Ucrânia até a anexação ilegal russa em 2014, passe de fato a pertencer ao território russo. Se essa for a demanda de Putin, seria um remédio bastante amargo a ser engolido pela Ucrânia. De toda forma, a anexação russa da Crimeia é um fato consumado, mesmo que a Rússia não tenha o direito legal de possuir a região e também tenha assinado um tratado internacional, antes de Vladimir Putin chegar ao poder, aceitando que a Crimeia fazia parte da Ucrânia. Alto número de mortes de militares russos na Ucrânia deve minar o poder político de Putin na Rússia. Ao fim, as exigências de Putin parecem não são tão duras quanto alguns especialistas e algumas autoridades temiam, e dificilmente devem ser obstáculos ante toda a violência, o derramamento de sangue e a destruição que a Rússia infligiu à Ucrânia. Dado o controle pesado do governo russo sobre a mídia, não deve ser muito difícil para Putin e seus subordinados apresentarem tudo isso como uma grande vitória. Para a Ucrânia, porém, haverá sérias tensões. Se os detalhes de um eventual acordo não forem analisados com imenso cuidado, Putin e seus sucessores sempre poderão usar esses termos como desculpa para invadir a Ucrânia novamente. Um acordo de paz pode levar muito tempo para ser resolvido, mesmo que um cessar-fogo pare o derramamento de sangue durante as negociações. A Ucrânia sofreu terrivelmente nas últimas semanas,
Com milhões de refugiados, milhares de mortos e dezenas de cidades e vilas destruídas, a reconstrução do que foi destruído pela Rússia danificou demandará muito tempo e dinheiro. O mesmo acontecerá com o realojamento dos milhões de refugiados que fugiram de suas casas durante o conflito. Em relação ao futuro do próprio Vladimir Putin, há informações não oficiais circulando de que ele estaria doente, incluindo problemas de saúde mental. Questionado se percebeu algo estranho no telefonema, o porta-voz do presidente turco respondeu, de forma alguma. Putin aparentemente foi claro e conciso em tudo o que disse. Mas do ponto de vista político, mesmo que Putin consiga apresentar um acordo com a Ucrânia como uma vitória gloriosa sobre o neonazismo, sua posição em casa deve ser enfraquecida. Mais e mais pessoas vão perceber que ele se cedeu muito em sua ofensiva contra a Ucrânia, e relatos de soldados que foram mortos ou capturados já estão se espalhando rapidamente pelo país. Além disso, o impacto das duras sanções econômicas impostas por potências globais, em razão da guerra, tem atingido duramente a vida dos russos, e não se sabe se um eventual acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia representará também o fim dessas medidas que têm devastado a economia do país. É isso aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Então deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, fiquem com Deus. E até a próxima.